Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, muito aleatoriamente, eu resolvi clicar em uma sugestão de filme da HBO. Apareceu ali na grade da HBO, então fui dar uma conferida, né? E acabei assistindo do início até o final, até porque é curtinho, então deu para suportar a produção 2073, que é o quê? Seria algo entre um filme de ficção científica com um documentário, com cenas reais de nossa civilização, né, de fatos mais recentes atrelados à nossa história. Então, em 2073, a gente já conhece a personagem chamada Ghost. O que é Ghost? Ghost é Ghost, né, um fantasma, é uma pessoa que está off-grid, fora da rede, porque tudo é comandado por uma grande rede global de informações em um Estado totalitário, onde o Estado foi suprimido, o Estado enquanto instituição, e foi substituído por instituições que surgiram após a ascensão de movimentos libertários que conseguiram, junto à ascensão de uma dita extrema-direita, suprimir o Estado democrático de direito. Então, sem o Estado regulando a vida das pessoas, pôde surgir esse ambiente onde nossas vidas passaram a ser comandadas por pessoas com grandes poderes econômicos. Então, quando você se depara com um filme desse, você percebe como estamos em tempos de confusão, em tempos onde a informação ela é recebida, processada e depois despejada para nós de uma forma extremamente confusa, porque não tem nada a ver com nada isso aí, além das referências, até mesmo literárias e cinematográficas que tentam colocar nessa obra. A outra coisa que eu achei interessante nesse filme, então eu achei prudente comentar sobre ele, é quando abordam o papel da Palantir Technologies em o que se chama de o evento, porque lá em 2073, essa personagem Ghost, que está nos narrando a história, ela vai narrando, né? Como chegamos até aqui? A gente encontra o quê? Uma civilização colapsada, onde, como diz Chico Science, né? Os ricos ficaram mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Então você tem pessoas levando vidas de reis, uma monarquia, uma nova tecnomonarquia. Essas pessoas habitam edifícios quase inacessíveis em seu topo, e ali elas convivem com todo tipo de luxo, com comida cultivada, comida de qualidade, né? Cultivada em estufas, com carne sendo consumida por meio de impressoras, e o restante da população vive revirando lixo em busca de restos para sobreviver. E essas pessoas ricas também, em razão do declínio de quase toda parte do mundo, elas saquearam boa parte do conhecimento artístico mundial e utilizaram esse conhecimento para decorar, adornar as suas casas e escritórios. Então, em um dado momento, você vê uma família poderosa comendo uma sala de jantar, onde ao fundo há um pedaço do teto da Capela Sistina adornando o lugar. Ou então telas de pintores famosos, demais esculturas também de escultores famosos, enquanto boa parte da população está convivendo no lixo, sendo excessivamente monitorada por drones e por câmeras de vigilância, e todo mundo é cadastrado, eles têm tudo, né? Tudo seu. Tem acesso ao seu DNA, a informações faciais, de retina, até mesmo ao que você pensa. E quem tentou ficar de fora dessa grande rede, né, off-grid, é chamado de fantasma, que é o caso de nossa narradora, interpretada pela Samantha Morton. Falando em Samantha Morton, ela participou do filme Minority Report. Ela é uma daquelas precogs em Minority Report, e aí começa algumas referências literárias interessantes, onde se chega até mesmo a Isaac Asimov, de certa forma, eu penso, quando se aborda o que a Palantir Technologies fará com a Big Data, né? O que é a Big Data? É um grande volume de informações disponível a essa empresa de processamento de dados para elaborar análises estratégicas, entregar estratégias
a empresas e a governos para que tomem decisões. Então, não tem como a gente não se lembrar do Isaac Asimov com seu Fundação. Aliás, obra maravilhosa, Fundação. Aqui é a trilogia principal. Para quem não conhece, né, indico sempre a leitura dessa obra. E após a leitura da trilogia principal, eu recomendo bastante a leitura desses 4 livros, onde nós temos uma prequela e uma continuação, né, o que houve após os eventos de Fundação. Porque em Fundação a gente tem a possibilidade da psicohistória, onde se analisa através da análise de movimentos de massa uma possibilidade de futuro. Então é uma bola de cristal, né? Através da análise massiva de dados do povo em conjunto, não de um indivíduo, mas do movimento de massas, você tem uma perspectiva de como será o futuro. Isso é algo totalmente viável e plausível, isso não está nem no campo de uma ficção científica realmente. Você percebendo o movimento de uma manada, você tem mais ou menos ideia dos fatos que poderão dali decorrer. E o nome da empresa Palantir Technologies, ela não é à toa, né? Não é um nome à toa. Palantir, na mitologia de O Senhor dos Anéis, se trata de um artefato que dá a possibilidade de se prever o futuro a quem tiver acesso a ele. A Palantir Technology, ela é uma das empresas mais importantes que temos no mundo atualmente e pouca gente foca nela. A gente foca muito na Amazon, no Google, no Meta, né, do Zuckerberg, no Musk, com o seu X agora, e as suas empresas de tecnologia, Neuralink, produção de automóveis, exploração espacial, né, SpaceX. E todas essas pessoas são citadas nesse filme documentário. Tanto o Peter Thiel, acho que assim se pronuncia, que é o proprietário responsável pela Palantir, um notório libertário, um grande defensor de uma visão libertária do mundo, e que está sempre aliado no filme é mostrado, cara, ele se aliando a governos dito de direita, né? Mas na verdade não, ele sempre esteve procurando se aliar ao poder, seja qual for. E a gente sabe aí que vem os tempos de confusão, né? Que não existe uma extrema-direita organizada mandando no mundo que poderia possibilitar esse grande evento mencionado no filme que levou a civilização ao colapso. Já vou chegar a esse grande evento. Então, além do Peter, proprietário da Palantir, aliás, a Palantir, no seu início, só uma observação aqui, ela recebeu aporte financeiro da CIA para a sua existência. A CIA possui um núcleo que financia empreendimentos que podem ser interessantes para desenvolver tecnologia que será utilizada por ela, né? Então, a CIA já utiliza essas informações que são entregues pela Palantir, ela analisa o Big Data, né, processa um grande volume de informações e entrega aquilo que a CIA está querendo. Então, no momento, ela opera em 3 vias muito específicas. Eu até destaquei aqui, e os nomes são emblemáticos, né? Por exemplo, ela tem 3 plataformas essenciais. Uma é a Gotham, a gente lembra logo do Gotham City, obviamente, né? Do Batman. Olha só, um monte de referência. Palantir, Senhor dos Anéis, que basicamente, essencialmente, faz o que o Isaac Asimov falou em Fundação. Então, uma das plataformas é a Gotham, que é voltada para inteligência governamental, segurança e defesa, né? Vigilantismo. A Foundry, usada por empresas privadas para análise operacional estratégica, e o sistema Apollo. Lembrei até daquele jogo Horizon Forbidden West, né? O sistema Apollo, que reúne todo o conhecimento da humanidade. Sistema que gerencia a implantação dessas plataformas. Nessas 3 vias que a Palantir publicamente estaria trabalhando. Então, ela é usada atualmente por agências governamentais ao redor do mundo, independente de esquerda e direita, meu amigo. E é curioso que no próprio filme eles falam tanto de extrema direita, só que eles acabam sem querer, né, de certa forma, mostrando que o início disso tudo começou lá na China, com o sistema de crédito social, com a perseguição também no sistema comunista aos uigures, algo mais ou menos com o que fizeram com os tibetanos, né? E como nessa perseguição aos uigures, eles criaram, o mundo criou um sistema
que é muito parecido, a gente vai para a literatura novamente, muito parecido com o previsto por Philip Dick em Blade Runner. Seria um sistema meio que uma análise de Voight-Kemp, onde através de reação, né, análise de pupila, reação a estímulos discretos, sensoriais, e em razão de respostas a perguntas pré-selecionadas, e também um exame de DNA, no caso dos uigures, né, fizeram isso, uma seleção de DNA na China. Isso foi o início do que fariam com toda a população global no pré-colapso e depois no pós-colapso. Em um determinado momento a gente tem uma cena bem explícita ali de um teste com a personagem Ghost, interpretada pela Samantha, onde estão fazendo um teste de Voight-Kemp ali, com perguntas padronizadas para se analisar a reação, principalmente da retina dela, aquelas perguntas. E falando em Samantha, né, como eu mencionei aqui anteriormente, ela participou da adaptação de Minority Report para o cinema. Eu já falei sobre esse livro aqui. Eu também já falei sobre esse. Eu adoro Philip Dick. Eu tenho uma playlist aqui no canal apenas sobre obras do Philip Dick. Quem tiver interesse, dê uma conferida. Ler Philip Dick nos ajuda muito a compreender o mundo atual onde estamos vivendo, nesta grande matrix onde estamos inseridos, e é praticamente impossível sair. Então, no decorrer de 2073, há um trechinho de uma cena do filme Minority Report. Há também um trechinho de uma cena do filme Eu, Robô, que é baseado em uma obra do Isaac Asimov, mas tudo é uma grande confusão de informação. E mostra o que o filme nesse ponto? Que nós estamos passando por tempos de confusões, porque realmente as pessoas não entendem o que está acontecendo. Ali é um grande caldo de informações que volta à década de 80, aí fica indo mais ou menos até meados de 2000, né, e 20, 2025, até que em 2073 a Samantha diz que há 30 anos houve um grande evento. O que foi esse grande evento finalmente? Foram uma série de colapsos. Houve colapso econômico, climático, social, nuclear. A Terra praticamente foi devastada e isso foi muito bom para uma indústria como a Palantir Technologies, que se manteve no futuro muito bem. Houve realmente algo que é o sonho de pessoas como Musk e o Peter Thiel, que seria a ascensão de uma sociedade libertária, onde haveria uma elite financeira, uma tecno-elite vivendo muito bem e o povo cada vez mais afundado na imundície. O filme peca muito em misturar a possibilidade de ascensão dessas pessoas a ditos governos de extrema-direita. Tanto que em vários momentos do filme o Bolsonaro é citado. A gente vê o Bolsonaro ali abraçado com o Trump, então em um dado momento a gente tem cenas no Brasil de incêndio na Amazônia, né? E que seria culpa do Bolsonaro, e tem uma mulher ali chorando, indígena, e falando mal do Bolsonaro, como se o Bolsonaro, olha só, para quem não é brasileiro, né? Tá lá um americano ou qualquer outra pessoa vendo esse filme, que foi baseado em um curta-metragem francês, e está vendo essa produção e pensa, nossa, esse Bolsonaro, ele é um arquiteto do mundo futuro, né, do porvir, junto a essas pessoas poderosas, e através da extrema-direita nos trará um mundo libertário. Quem é brasileiro sabe que Bolsonaro é incapaz até mesmo de resolver os problemas, né, foi incapaz dentro de casa, se mostrou um grande palerma, um grande pamonha no campo político, ninguém o levou a sério. Muito vereador bem relacionado tem mais poder político do que o Bolsonaro enquanto foi presidente da República, e ele é uma nulidade política, né? E o filme mostra pessoas como Bolsonaro com um grande poder de mudança social, econômica, e uma das pessoas que contribuíram para chegar a esse grande evento onde houve a ascensão libertária. Logo, o Bolsonaro, que é totalmente anti-indivíduo, né? Passou anos ali na presidência da República, aprovando leis e mais leis e mais leis que sabotaram a liberdade individual, a liberdade familiar, a liberdade comunitária, e ajudou, de certa forma, a inchar esse Estado que agora vem engordando cada vez mais nas mãos de nossas instituições. Eu não sei se vocês vêm percebendo, mas o nosso Estado agora, nesse momento,
Eu olho o noticiário e ele vem passando por um processo de engorda incrível, justamente no momento onde a gente percebe também que ele mais se aproxima do colapso. É como se ele quisesse acumular gordura para enfrentar um período talvez de escassez. Em nenhum momento o filme fala dos verdadeiros donos do mundo, fala de elites globais, elites globalistas, fala de sionismo e de quem realmente está nos bastidores conduzindo todas as políticas que podem realmente nos levar a esse grande evento, né? Nós viveremos em uma tecno-ditadura. Se o Estado conseguir sobreviver até lá de alguma forma, se o Estado não conseguir sobreviver, então será o sonho libertário, né? Mas os libertários não entendem isso também. Eu penso, às vezes, não existe vácuo de poder. Os mais poderosos ocuparão aquele vácuo diante da ausência do Estado e a gente tem duas opções. Ativar o modo realmente Mad Max, loucura, insanidade, cada um por si, tudo meio deslocado, né? Gangues, de certa forma, pequenos poderios feudais alocados aqui e ali, ou realmente algo mais centralizado, um poder econômico mais centralizado, como mostrado no filme 2073, onde essa elite econômica, essa tecno-elite realmente conseguirá ocupar de vez o poder do Estado, porque essa elite ela já existe. E as pessoas que fazem parte dessa elite, tecno-elite, e que estão por trás também do surgimento dela, embora nas sombras, né, nos bastidores, não estão ali dando a cara, como Jeff Bezos, mostrando a cara, mas estão por trás disso. Elas já perceberam que não precisam do Estado para funcionar. Então, o poder estatal poderá ser descartado, muito em breve, o Estado enquanto essa estrutura que nós conhecemos, né, com essa falácia de democracia liberal. É como excesso de população. Muita gente gosta de dizer, não, mas sempre se precisará de gente, porque é sangue para lubrificar as engrenagens, né? Sangue e suor. Não, veja bem. Nós estamos caminhando para um tempo onde, em razão da IA, da robótica, da nanorobótica, o excesso de gente no mundo será desnecessário. Então, será algo mais ou menos, penso, como o que estava escrito nas pedras da Geórgia. 500 milhão de pessoas no mundo. Nós temos o que hoje? Quase 8 bilhões? Então, exterminar 7 bilhões de pessoas, mais de 7 bilhões, não é algo que parece mais inadequado a essas grandes elites. Quando a gente questiona, por exemplo, políticas públicas, leis, decisões judiciais, né, jurisprudência, que impossibilitam a manutenção de uma entidade familiar, na verdade estão impossibilitando até mesmo a interação entre os dois sexos, né, para a reprodução humana convencional. Então se diz, nossa, o Estado ele vai morrer por inanição, porque ele não terá quem o abasteça. E isso é muito assustador. Não, para as elites atualmente não, porque nesta fase da humanidade, quem manda no mundo não precisa de gente. Eles já precisaram de muita gente. Eles precisaram realmente das pessoas em grande quantidade, em grande volume, procriando. Só que agora chegará uma fase onde, olha, tem muita gente no mundo, a gente não precisa de tanta gente. A maior parte das pessoas serve apenas para consumir o nosso sagrado oxigênio, nossos recursos de água doce, para poluir nossos rios, nossos mares, nossas montanhas. E nós não queremos isso. A gente quer uma redução populacional. Realmente é chegado esse momento. Então, crise demográfica é algo já esperado por essa elite que manda em nosso mundo. Eles terão a tecnologia trabalhando para eles. Quando você vê alguém como o Musk dizendo, olha, quase nenhum emprego será necessário em breve. Então, criaremos uma renda mínima universal. Por que criar uma renda mínima universal? Para que um Zé Ninguém fique em casa sem fazer nada, né? Não, você simplesmente faz com que aquele Zé Ninguém ele nem chegue a existir. Ou se ele já existir, você o sacrifica. Não tem necessidade da manutenção daquela pessoa. Então se fica com esse discurso, olha, com a IA, com a robótica, com a nanorobótica, nós teremos as pessoas em ociosidade, então teremos uma rede tecnológica de cuidados e uma renda mínima universal. Não, a gente não terá essas pessoas inúteis. E é isso que é difícil de entrar na cabeça das pessoas. Eu já tive essa conversa com um amigo meu, e ele fala muito sobre isso, ele acredita nisso, que haverá uma renda mínima universal. Na verdade, dois amigos meus que falam muito em renda mínima universal. Porque as pessoas ficarão ansiosas em razão da tecnologia, então não haverá tanto trabalho. E eu digo, poxa,
mas por que que a elite global vai entregar uma renda mínima universal que é inútil para eles, se eles não precisarão mais dessas pessoas? Eles nos sacrificarão, na verdade, e nos impossibilitarão de nos reproduzirmos, que é o que, aliás, já vem de certa forma acontecendo, né? Quando você observa tanta lei, cara, tanta atuação política na executiva, tanta jurisprudência que torna a vida, a possibilidade de um homem se relacionar com a mulher normalmente, construir uma família, porque ele já olha para o futuro com a visão do inferno, então você entende que não querem mais os sexos se unindo e se reproduzindo. Já é uma forma de você ir aí acabando com a população jovem, e a velharia no futuro será um problema com a qual eles terão que lidar. E a gente sabe muito bem como é que lidarão com idosos e pessoas incapazes no futuro. Então, em resumo, 2073 é um filme documentário, né, porque é a Ghost, que a Samantha ela vai narrando ali histórias, com muita referência literária, Senhor dos Anéis, né, aquele artefato que tudo pode enxergar à distância, com menção a essa empresa aqui que realmente existe, pouca gente fala sobre ela, a Palantir Technologies, que faz uma análise muito boa da Big Data, do grande conjunto de informações que estamos dando às grandes empresas, às grandes companhias, né, as Big Techs, e essa Palantir consegue gerenciar essa informação para ajudar governos e corporações que são aliadas do governo, na verdade. O pessoal olha a corporação como algo que é distante do governo. Não, é o metacapitalismo. Olavo de Carvalho já falava sobre isso há muito tempo. Não existiria a manutenção de grandes corporações nos dias de hoje sem o metacapitalismo. E o metacapitalismo realmente ele sobrevive em razão de uma relação promíscua dessas pessoas que ascenderam em um regime até então de mercado para depois se amancebarem com o poder estatal para aí conseguirem se manter no poder econômico. Eles se mantêm no ápice do poder econômico justamente aliados ao poder governamental, ao Estado. E pouca gente realmente, curiosamente, percebe isso, né? Algo que o Olavo de Carvalho falava o que há 30 anos, claramente, muito claramente explicava, né? Mostrava exemplos, evolução histórica de tudo isso, mas as pessoas realmente não compreendem. Então tem essas referências literárias, Palantir Technologies, né? Então você vai ao Senhor dos Anéis, aquele instrumento que tudo vê. Tem uma referência a Eu, Robô, do Isaac Asimov. Então você chega à fundação do Isaac Asimov, onde você teria essa possibilidade de prever o futuro, analisando o movimento de massas, e nunca isso foi tão possível como hoje, em razão da Big Data, né, desse grande conjunto de informações, que é tão fácil de se obter, porque não é tomado da gente, a gente entrega voluntariamente as Big Techs e não tem como viver sem isso realmente. Tivemos referências literárias claras também ao Philip Dick, né, citaçãozinha breve ali, a Minority Report, que é um continho aqui. Eu resenhei todo esse conto e fiz uma comparação com o cinema, né? Quem tiver interesse, dá uma olhada nessa playlist que eu tenho aqui sobre Philip Dick. E temos explicitamente o teste de Voight Kampff, que é algo presente em Blade Runner. Cadê? Estou confundindo os livros. Blade Runner, pronto. Que é algo que é mostrado que se iniciou ali na China comunistas com os uigures, com aquela caçada aos uigures em território chinês. E ali eles começaram um processo que lembra muito esse teste de Voight Kampff, que é massivamente aplicado em 2073. É interessante, o filme é interessante nessa pegada, porque realmente eu também acho inevitável isso. Esse grande poder econômico dessas elites econômicas globalistas que já mandam no mundo, ele chegará em um momento realmente onde dispensará a existência do Estado, não irá querer mais tanta gente no planeta, principalmente tanta gente reproduzindo. Catástrofes virão, né? O que o filme 2073 mostra são períodos de tribulações. Pequenas ou grandes tribulações, não sei, né, qual é o período que está ali. Mas é um período de tribulações e realmente muito possível e muito viável. Agora, erra na condução dos fatos, né? Em acreditar realmente que existe um poder político, que seria um poder político reacionário, que possibilitou a existência desse grande evento mencionado no filme, que é um conjunto de muitos fatores que transformou radicalmente a sociedade. Não, isso não tem nada a ver com política não, cara. Isso tem a ver com o grande poder econômico que já opera nas sombras, ou melhor, que mostra as caras, né? Todos os dias. Grandes famílias, dinastias poderosas e que usam o Estado no momento enquanto é interessante utilizar. O grande poder econômico que se alia ao Estado
e que se alia mais ainda a políticos ditos de extrema esquerda para que fomente ainda mais o crescimento estatal, embora não haja distinção muito hoje em dia entre essa extrema esquerda fomentando o agigantamento do poder estatal e a supressão do indivíduo, porque a dita direita que a gente tem no planeta também segue pela mesma linha, cara. Enfim, eu não vou me estender tanto sobre esse filme, porque senão esse vídeo aqui vai ficar gigantesco, mas é um filme interessante. Ele é um filme interessante quanto à conclusão e quanto às referências ali presentes, como as citadas aqui por mim. Agora, que é um filme que, em termos de processamento de informação, de fatos recentes, coisas que estamos vivendo agora para se chegar àquela conclusão de colapso, aí nesse ponto é muito confuso, mas também é interessante nesse ponto, porque mostra o tempo de confusão em que estamos vivendo e as pessoas realmente não sabem compreender esse conjunto de informações à nossa volta. E se não compreende, não processa, né? E se não processa, não chega a uma conclusão o mais próximo possível do que é realmente realidade. Bem, vou ficando por aqui. Quem tiver interesse, dê uma conferida nesse filmezinho, porque pelo menos a conclusão é interessante. Eu acho uma conclusão muito viável para a nossa história próxima. Uma conclusão muito viável para a história próxima da humanidade. Vou ficando por aqui. Abraços, tudo de bom e até a próxima.